Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versos de 22 até ao 31. Abra a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versos 22 até ao 31. Diz assim a palavra do Senhor: a multidão levantou-se a uma contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Ele, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão interior e lhes segurou os pés no tronco. Pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente, houve um tão grande terremoto que foram abalados os alicerces do cárcere, e logo se abriram todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Ora, o carcereiro, tendo acordado e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Tendo ele pedido luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas, e, tirando-os para fora, disse-lhes: senhores, que me é necessário fazer para me salvar? Responderam eles: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Que o Senhor abençoe a leitura da palavra. Vamos orar. Pai, nós louvamos o Teu nome nesta noite, porque o Senhor é maravilhoso. Nós louvamos o Teu nome por Jesus, nosso Salvador. Louvamos o Teu nome por essa palavra que é viva, que é eficaz. Palavra do Senhor. Palavra, ó Deus, que penetra até a divisão da alma e do Espírito. E Deus, eu peço agora em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor ministre esta palavra aos nossos corações. Deus, ela aconteceu há tantos anos atrás, mas Deus, ela tem uma mensagem para cada um de nós nesta noite. Eu peço que o Senhor traga essa mensagem aos nossos corações, em nome de Jesus, o Senhor da glória. Amém e amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu gostaria de pontuar 3 momentos distintos, num curtíssimo espaço de tempo, na experiência do carcereiro responsável pela prisão de Filipos, onde o apóstolo Paulo e Silas haviam sido torturados. Nessa noite eu gostaria de dar um zoom. Eu gostaria que nós olhássemos para este carcereiro. Paulo e Silas estavam pregando o evangelho, e por pregarem o evangelho eles foram presos. Há pouco o irmão estava falando sobre isso. Parece que esta época, esse tempo está voltando, e Paulo e Silas então foram presos, foram colocados na prisão, e esse carcereiro então foi escolhido para cuidar deles. E olhando para esse carcereiro, eu vejo e gostaria de chamar a sua atenção para 3 momentos na vida desse carcereiro. Num primeiro momento, ele aparece cumprindo as ordens superiores de encarcerar os presos, e age com toda a brutalidade e crueldade que lhe eram características. Está lá no verso 23 e 24: e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Ele, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão e lhes segurou os pés no tronco. O texto não dá mais detalhes, mas vocês podem imaginar a ternura, o carinho com que esse carcereiro deve ter cuidado de Paulo e Silas. Homem cruel, provavelmente cruel, habituado a lidar com pessoas condenadas. Provavelmente ele
ele aproveitou para bater um pouco mais, dar um pouco mais de açoites, provavelmente lançou impropérios na direção de Paulo e Silas, provavelmente foi rude, foi cruel, os coloca nesse tronco sem dó, sem piedade. Era algo tremendo esse tronco. Eles eram amarrados pelas mãos, amarrados pelos pés, eles ficavam curvados, já estavam com as costas lanhadas, sangrando, e esse carcereiro então os recebe e os coloca ali sem o mínimo de dó, sem o mínimo de piedade. Esse é um primeiro momento na vida desse carcereiro. Num segundo momento interessante na vida do carcereiro é que ele aparece tentando se suicidar diante da fuga dos presos que ele imaginou que tinha acontecido e que seria paga com a sua própria vida. Está lá no versículo 27, quando houve aquele terremoto na prisão, porque Paulo e Silas estavam orando e houve então um terremoto e os alicerces foram abalados, se abriram todas as portas, os grilhões, todas as algemas caíram, os presos ficaram soltos, naquela prisão. E quando ele acordou, provavelmente assustado, quando ele viu a situação, tirou a espada e ia suicidar, supondo que os presos tivessem fugido. Então, num segundo momento, nós vemos esse carcereiro tentando se suicidar, imaginando que dessa forma resolveria o seu problema. E num terceiro momento, nós vemos este carcereiro ajoelhado, trêmulo, apavorado diante de Paulo e Silas, fazendo uma pergunta desesperadora que o angustiava e o perturbava há muito tempo. E está lá no versículo 30, tirando-os para fora, ele diz: Senhores, que me é necessário fazer para me salvar? Um terceiro momento na vida desse carcereiro, ele faz uma pergunta. Essa pergunta revela o seu interior, revela toda a angústia do seu coração, revela uma questão espiritual tão séria na vida deste homem. Esse homem que aparece primeiro sendo um homem rude, um homem duro, mas esse homem agora ele é completamente quebrantado e ele se coloca diante de Paulo e Silas. Muitas pessoas, queridos, em nossos dias, a exemplo desse carcereiro, também tem imaginado que a morte é a solução para todos os seus problemas, para as suas angústias e para as suas aflições. Nós estamos vivendo, irmãos, eu creio, de alguma forma, um momento em que as trevas estão agindo nesta área do suicídio. Muitas pessoas estão se suicidando, especialmente e particularmente jovens, adolescentes, muitas pessoas cometendo suicídio, como esse homem, imaginando que a solução para os seus problemas, que a solução seria o suicídio. E eu creio, irmãos, que isso se agravará cada vez mais, à medida em que a humanidade, as pessoas, a sociedade se seculariza, à medida em que as pessoas se afastam de Deus, à medida em que as pessoas não têm respostas para as suas angústias, elas começam a imaginar que o suicídio, a morte, é a solução para os seus problemas. Muitos também estão vivendo perturbados, desesperados, à procura da resposta para a mesma pergunta que esse carcereiro faz: que é necessário para me salvar? Que é necessário? Como posso ter a certeza da minha salvação? Essa era a questão, esse era o problema desse carcereiro. Havia uma questão profunda na sua alma que de repente vem à tona. E eu gostaria de mostrar nessa noite a resposta de Deus para esta e tantas outras perguntas que talvez tenham afligido, angustiado você, que talvez estejam angustiando a sua vida nessa noite. Por isso eu quero lhes falar sobre esse tema, uma pergunta angustiante, uma pergunta desesperadora. Quem sabe, querido, você que nesta noite também tem questões tão sérias dentro do seu coração. Já tenho compartilhado isso com os irmãos, eu tenho percebido, irmãos, conversando com tantas pessoas, que na verdade existem questões profundas dentro de cada um de nós, que normalmente não revelamos, mas que elas estão lá nos incomodando
incomodando. E quem sabe nessa noite, você que aqui veio, você que talvez já seja até um cristão convertido ao Senhor Jesus, mas você tem indagações dentro de você, você tem questões dentro de você que estão incomodando, e quem sabe nessa noite o Espírito Santo de Deus tem uma palavra ao seu coração, uma palavra ao nosso coração. Essa pergunta angustiante, essa pergunta desesperadora desse homem, e nós o vimos então em 3 momentos: um momento recebendo os presos e sendo duro, rude, cruel com aqueles presos, um outro momento tentando se suicidar, um outro momento ajoelhado ali desesperado: senhores, o que posso fazer? Essa pergunta angustiante, essa pergunta desesperadora, queridos, ela era fruto de uma nova compreensão, uma nova percepção da morte que esse homem tem. De repente esse homem tem uma nova percepção da morte, e o texto nos revela exatamente isso. O carcereiro, tendo acordado, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e ele ia suicidar, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Tendo ele pedido luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. O que levou esse homem, outrora rude, o que leva esse homem agora a se prostrar diante de Paulo e Silas? Ele tem uma nova compreensão, uma nova percepção da morte. Ele compreende que a morte não é solução para os seus problemas. Ele compreende isto. De repente o Espírito Santo de Deus, através de Paulo e Silas, traz essa visão a esse homem. Ele compreende: a morte não é solução. E eu quero dizer isso a você nessa noite: a morte não é solução. A morte não é solução. Esse homem, ele percebe que a morte não era o fim da sua existência. A morte não era o fim da existência. Irmãos, as pessoas que se suicidam talvez imaginem que morreu, acabou. Elas não imaginam o que vai acontecer depois da morte do corpo, porque você pode matar o seu corpo, mas você não pode matar a sua alma. Você não pode matar a sua alma. E de repente esse homem, o Espírito Santo traz luz através de Paulo e Silas, e ele percebe: a morte não é o fim da sua existência. E esse homem então, queridos, ele sente insegurança, ele sente medo de morrer, e isso leva a se prostrar diante de Paulo e Silas. De repente o sobrenatural de Deus invade aquele lugar. Deixa eu dizer para você: onde está o servo do Senhor, está o sobrenatural de Deus. O povo de Deus precisa entender isso, igreja. Onde está um servo do Senhor, não está um evangélico, não está um 71, não está um mentiroso, não. Está o poder de Deus sobrenatural, agindo com poder e graça na vida das pessoas. Quando Paulo e Silas são levados ao cárcere, esse homem pensa o quê? Isso deve ser mais um evangélico desses aí, deve ser mais um daqueles que fala, mas não vive coisa nenhuma, e ele o empurra, e ele o soca, e ele joga no tronco. Eu fico imaginando lá: seus sem vergonha, vocês ficam aí vendendo bênçãos, vocês ficam aí tirando o dinheiro dos pobres, vocês ficam aí pregando esse negócio para ganhar dinheiro à custa dos outros, vocês são os mentirosos, vocês são isso, vocês são aquilo que nós ouvimos nos dias de hoje. Mas de repente o terremoto vem, porque onde está o povo de Deus, o poder de Deus opera, irmãos. O poder de Deus opera. Temos orado e pedido isso ao Senhor: Deus, traga o sobrenatural, milagres, maravilhas acontecendo para a honra e glória do nome do Senhor. Não é para o nome do pastor aparecer, não é para o nome da igreja aparecer, não. É para que o nome de Jesus seja glorificado e as pessoas sejam impactadas como esse carcereiro. Quando ele vai suicidar, irmãos, esse texto é maravilhoso: não te faças mal. É Deus dizendo: não se mate. E de repente esse homem então, ele compreende: a morte não é solução. Ele está com a espada, ele vai se matar e diz: a morte não é o fim da existência. Ele tem medo. E por causa desse medo e desse pavor, ele se prostra.
Ele se prostra, diz a palavra de Deus, saltando dentro de onde? Lá de onde estava o cubículo, onde estava Paulo e Silas, todo trêmulo porque ele percebia o mover e o agir de Deus. As pessoas precisam perceber o mover e o agir de Deus em nossas vidas, irmãos. As pessoas precisam perceber isso, que há algo diferente em nossa vida. O poder de Deus está agindo através de cada um de nós, e nós temos aprendido em nossa igreja que isso não é uma classe especial de pessoas. Esse poder não é dado a uma classe especial de pessoas. Esse poder de Deus é dado a cada crente convertido ao Senhor Jesus Cristo. Você pode ministrar com poder na sua célula, você pode ser usado onde você estiver, no seu trabalho, na sua vizinhança. O poder de Deus está sobre você, meu irmão. E foi isso que aconteceu. E esse homem, então, todo trêmulo, ele se prostra diante de Paulo e Silas, porque ele percebe que a morte não é a solução. Ele está agora desesperado, com medo, inseguro, e ele espera receber uma palavra daqueles irmãos em Cristo. E a palavra é esta: só a fé na pessoa do Senhor Jesus nos dá a vitória sobre os problemas. Só a fé na pessoa do Senhor Jesus nos dá a vitória sobre a morte. Só a pessoa de Jesus é a solução para as nossas vidas. Querido, nessa noite aprenda isto. A solução não é você se matar, a solução não é você morrer. Se você se matar, você vai criar mais problemas para você, mas a solução está na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Só a fé em Jesus nos dá a vitória sobre a morte, sobre os problemas, sobre todas as dificuldades. Olha o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, 54 a 57. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus nos dá a vitória. Querida, sua vitória está na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. A sua vitória, a solução para os seus problemas, a solução para o seu casamento, a solução para a sua saúde, a solução para o seu desemprego, a solução para os problemas familiares, a solução para os problemas com os filhos, está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória para você, a vitória para mim. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Em Cristo Jesus. A vitória para você em Jesus. Aquele homem, ele ia se matar. Aquele homem, ele ia se suicidar. Sabe por quê? Porque ele não conhecia a vitória em Cristo Jesus para a sua vida. A vitória em Jesus. Você não precisa se matar. Você não precisa se estressar. Você não precisa entrar num processo de depressão, ou de tristeza, ou de angústia. Há vitória para você na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Ele quer, Ele pode te dar a vitória para a honra e glória do nome do Senhor. Mas, queridos, essa pergunta angustiante, desesperadora, esse homem está angustiado e desesperado, ela impressiona, sabe por quê? Porque ela é fruto de uma outra questão bem interessante, que é uma nova compreensão e percepção de si mesmo. De repente esse homem, ele tem uma nova compreensão de si mesmo, ele tem uma compreensão, uma percepção nova em relação a si mesmo. Olha o que diz o texto: tirando-os para fora, disse: senhores, que me é necessário fazer para me salvar? Responderam eles:
crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Esse homem é confrontado, com as coisas do Senhor, e esse homem diante do sobrenatural de Deus, esse homem diante do agir e do mover de Deus naquela prisão, esse homem tem agora uma nova compreensão, uma nova percepção de si mesmo. Ele compreende algo tremendo, ele possui uma alma imortal. Ele tem essa percepção, ele não tinha essa compreensão, mas ele a tem agora. Ele percebe que ele não tinha certeza da salvação. Ele percebe isto e ele faz a pergunta: o que é necessário para me salvar? Esse homem era um pagão. Este homem era um homem pagão, esse homem seguia o paganismo, esse homem era um idólatra, esse homem tinha a religiosidade da idolatria, esse homem tinha a sua religiosidade, mas de repente ele tem uma nova compreensão em relação a si mesmo. Ele percebe isto: eu tenho uma alma imortal, eu não tenho a certeza da minha salvação. Ele sentiu-se inseguro. Nesse momento há algo que acontece, ele sente que a sua religião é totalmente inútil. A sua religião não pode fazer nada por ele. A sua religião não poderia livrá-lo do suicídio. A sua religião não podia livrá-lo da insegurança. A sua religião não valia para coisa nenhuma. E esse homem agora tem uma nova percepção e ele pergunta: senhores, o que é que eu preciso fazer? É sempre essa a pergunta. O que é que eu preciso fazer? Nada. Já foi feito na cruz do Calvário um trabalho de sangue para salvar você. Esta é a ideia de todo ser humano. O que é que eu posso fazer para me salvar? O que é que eu posso fazer para me salvar? Você não pode fazer nada. O que você pode fazer é crer no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. O que é que você pode fazer? É crer na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Então, de repente, queridos, esse homem religioso, esse homem que tinha a sua religiosidade, ele de repente ele tem uma nova compreensão. Ele percebe isto, ele percebe que ele tem uma alma imortal. Ele percebe que ele não tem certeza nenhuma da sua salvação, e se ele morresse, e se ele tirasse a sua vida, o que seria dele? O que iria acontecer? Esse homem não faz a menor ideia, mas ele se sente completamente inseguro, e mais do que inseguro, ele percebe isto: a sua religiosidade, ela não serve para nada. Com todo respeito, eu quero dizer a você nessa noite, a sua religiosidade é igualzinha a desse homem. Religião, queridos, não serve para coisa nenhuma, porque a religião, ela não transforma, a religião não traz certeza. Você não tem certeza de coisa nenhuma. A religião não pôde impedir esse homem de cometer o suicídio. A religião não trouxe soluções para esse homem. Pelo contrário, ele estava afogado em problemas, em dificuldades. Mas agora, diante de Paulo e Silas, diante dos servos do Senhor, e meus amados irmãos, é assim que cada um de nós precisa agir. As pessoas diante de um salvo por Jesus, as pessoas diante de um crente em Cristo Jesus, as pessoas diante de alguém que é salvo pela graça, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, as pessoas deveriam ver isso em nós e fazer a mesma pergunta: o que é que eu preciso fazer para me salvar? E a resposta é só uma: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Essa é a mensagem que tem ecoado ao longo dos séculos. Crê no Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus. Não é por ser batista, não é por ser presbiteriano, não é por ser metodista, não é por ser assembleiano, não é por frequentar a Igreja Universal. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Pela mediação, é do Calvário. Creia no Senhor Jesus e você será salvo.
Essa é a mensagem que nós precisamos levar. Essa é a mensagem que o crente no Senhor Jesus precisa levar. Meu irmão, não entre em contenda. Meu irmão, não discuta religião, não discuta denominação, não discuta nada disso, mas diga, creia no Senhor Jesus e você será salvo. Aquela mulher chegou para Jesus, a mulher samaritana, e ela disse, vocês judeus dizem que é lá em Jerusalém, nós dizemos que é aqui no Monte Gerizim, afinal de contas é aqui ou é lá? E Jesus diz, mulher, a hora chegou em que nem aqui nem em Jerusalém o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quem são estes? Aqueles que creem no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ser membro de igreja não leva ninguém para o céu, não. Ser batizado numa igreja não leva ninguém para o céu. Não leva ninguém para o céu. Participar de uma igreja não leva ninguém para o céu. Ser líder de célula não leva ninguém para o céu. Participar de uma célula não leva ninguém para o céu. Cantar no louvor, pregar, ser pregador, não leva ninguém para o céu. O que nos leva à presença do Senhor é crer no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Crer no sacrifício do Calvário, crer que Jesus derramou o seu sangue por mim, crer que aquele sangue tem poder para me lavar, para me limpar os meus pecados, e quando eu creio, então eu sou salvo, e quando a minha casa crê, a minha casa é salva, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aqui está um homem, este homem de repente ele tem uma nova consciência, uma nova compreensão de si mesmo, e ele então faz essa pergunta. Irmãos, o nosso trabalho é levar as pessoas a fazerem essa pergunta. O nosso trabalho, o nosso testemunho deve ser levar cada pessoa ao nosso redor a perguntar, o que é que eu faço para me salvar? O que é que eu faço para me salvar? A sua presença leva Deus de uma forma tão tremenda que aquela pessoa, ela vai sentir tão constrangida, o Espírito Santo vai trazer uma nova visão e ela vai perguntar, o que é que eu posso fazer? O que é que eu tenho que fazer para me salvar? As religiões respondem. Algumas religiões dizem, faça boas obras. Outras religiões dizem, reze bastante. Outras religiões dizem, faça penitências. E as religiões vão dizendo coisas, e as pessoas vão fazendo. Mas quanto mais fazem, mais insegurança sentem. Porque só há segurança na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Cabe aqui uma pergunta para você. Você tem certeza da sua salvação? Se você morresse hoje, ou se você morrer hoje, porque hoje ainda não acabou, né? Se você morrer hoje, você tem certeza que você iria para a presença de Deus? Você tem essa certeza no seu coração? Você tem a certeza por que Deus iria te receber? Por que o Senhor te receberia no céu? Por que Ele receberia você? Só há uma forma, só há um meio de Deus nos receber. Sermos lavados, regenerados, transformados, lavados pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti só como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Esse é o Senhor, esse é o caminho. Mas, queridos, nós aprendemos ainda com esta pergunta, só a fé em Jesus nos dá a certeza da salvação. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está aqui são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Essa é a mensagem, esse é o ensinamento. Só a fé em Jesus nos dá a certeza da salvação. Só aquele que tem Jesus Cristo tem essa certeza bendita, essa certeza maravilhosa. Talvez você esteja olhando para mim e perguntando, pastor,
Para que precisa ter essa certeza? Porque sem esta certeza, você não tem verdadeira paz. Você não tem verdadeira paz. Não há verdadeira paz sem a certeza da salvação. Se você não tem esta certeza, você vive sobressaltado espiritualmente, você vive sobressaltado psicologicamente, emocionalmente, você vive uma vida de sobressalto. Você não sabe o que é a verdadeira paz. Quem não tem esta certeza, quem não é lavado pelo sangue de Jesus, quem não tem essa certeza na sua alma, há uma insegurança existencial. É uma insegurança existencial, é a insegurança da alma. É algo dentro de você, você não sabe explicar, mas nada consegue agradar você, nada consegue satisfazer você. Você é uma pessoa profundamente insatisfeita. Nada consegue satisfazer você, sabe por quê? Porque você não tem a certeza da salvação. E quem não tem a certeza da salvação é uma pessoa, é um ser humano profundamente insatisfeito. E essa insatisfação, ela tem repercussões na nossa vida. Essa insatisfação nos deixa nervosos, essa insatisfação nos deixa tensos, essa insatisfação nos deixa estressados, essa insatisfação, ela mexe com todo o nosso organismo, com todo o nosso psique, com todo o nosso ser. Não temos paz. Por isso, querido, não saia daqui nesta noite sem essa certeza da salvação da sua alma. Essa certeza é fundamental. As pessoas não se dão conta da repercussão, da ausência dessa salvação na sua vida. A pessoa vive nervosa. A pessoa vive nervosa, ela vive tensa. Ela tem um problema existencial sério, ela procura de todas as formas, ela busca de todas as formas. Muitos tentam e buscam nas mais variadas. Uma delas, por exemplo, é bebida, a outra é a droga, a outra é o sexo. As pessoas tentam se entregar a alguma coisa na tentativa de preencher esse vazio. Sem certeza de salvação, há um vazio profundo na alma. E viver com este vazio é estressante. É estressante. Você vai se estressando cada vez mais. Nada consegue satisfazer você. Você não se satisfaz com nada. Você é uma pessoa profundamente insatisfeita. E isso tem repercussões, inclusive, no casamento. Você casar com uma pessoa profundamente insatisfeita, meu irmão, minha irmã, não é fácil. Não é fácil. Você se esforça, você tenta, você faz, você tenta tudo, mas você não consegue agradar. Você não consegue agradar. Sabe por quê? Porque o que está faltando é a salvação. É esta pessoa ser lavada pelo sangue de Jesus. É ter essa certeza. É ter essa paz existencial. Eu estou em paz com Deus. Agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque eles têm paz com Deus. A pessoa sem Jesus, ela está em guerra com Deus. A pessoa sem Jesus está em guerra com Deus. Ela não sabe, tadinha. Ela acha que não, mas ela está em guerra com Deus. Se você está aqui nessa noite e você não tem Jesus, você está em guerra com Deus. Você precisa entregar a sua vida e o seu coração ao Senhor Jesus. E finalmente, queridos, essa pergunta angustiante, essa pergunta desesperadora, ela era fruto de uma nova compreensão e uma nova percepção de Deus. Quem era Deus para esse carcereiro? Não fazia a menor ideia. Não fazia a menor ideia. Quem é Deus para alguém que não tem Jesus? A pessoa não sabe, não tem a menor ideia. Pergunta para alguém quem é Deus. Ele não sabe. Ele não sabe. A pessoa que não tem Jesus não sabe quem é Deus.
não sabe quem é Deus. Esse homem não sabia, mas quando há esta experiência, quando Paulo e Silas chegam naquele lugar, quando o terremoto vem, e onde está o povo de Deus, terremotos acontecem, o poder de Deus se manifesta. Onde está o servo do Senhor, o poder de Deus se manifesta. Esse homem tem uma nova compreensão, uma nova percepção de Deus. Olha o que diz a Bíblia: então lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os que estavam em sua casa, tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas. Irmãos, é impressionante. Vocês podem imaginar as mãos que bateram, as mãos que feriram, agora são as mãos que curam. A palavra que ofendeu, agora é uma palavra de amor. Vocês podem ver o que está acontecendo. Tomando-os naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então os fez subir para a sua casa, pôs-lhes a mesa, alegrou-se muito com toda a sua casa, por ter crido em Deus. Uma nova compreensão, uma nova percepção de Deus. Ele compreendeu essa verdade. Existe um Deus verdadeiro e real. Deus não é mais alguma coisa distante, Deus não é mais uma ideia, Deus é verdadeiro, Deus é real. Ele compreende isso, ele percebe agora que um dia ele vai estar diante da justiça divina, e esse homem se sente inseguro, ele sente medo da condenação eterna, ele não está preparado, e por isso ele abre o coração. Deus entra na sua vida, ele é salvo, ele é transformado, e Deus faz uma obra poderosa na vida daquele homem. E aquele carcereiro rude, aquele carcereiro bruto, aquele carcereiro que ia suicidar, aquele carcereiro que não tinha certeza da salvação, esse homem agora se rende ao Senhor, recebe Jesus Cristo, é batizado, é salvo, é transformado, e começa uma célula na prisão. Isso é por minha conta, a Bíblia não fala. Esse homem é transformado, porque ele tem agora uma nova compreensão, uma nova percepção de Deus. Ele compreende, Deus existe, Deus é real, Deus não é o que eu imaginava. As coisas não são como eu imaginava. Ele agora entende que existe um Deus justo, um Deus verdadeiro, um Deus que é amor, mas um Deus que é justiça, um Deus diante do qual todos nós um dia estaremos. Todos nós um dia estaremos diante da justiça divina. E esse homem então se rende completamente ao Senhor, porque só a fé na pessoa do Senhor Jesus, ela nos livra da condenação eterna. A palavra de Deus diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Em Cristo Jesus há salvação, e esse homem tem agora o encontro real, o encontro verdadeiro com Deus. O encontro verdadeiro com Deus. Aquele homem rude, aquele homem idólatra, aquele homem pagão, aquele homem sem Deus na sua vida, aquele homem caminhando para a perdição, aquele homem, ele de repente, ele percebe que a morte não é a solução, ele percebe que ele não tem certeza da salvação, ele percebe que há um Deus verdadeiro, ele se rende completamente. Ele é salvo, ele é transformado, a sua família é transformada. Este homem agora é uma nova criatura em Cristo, para a honra e glória do nome do Senhor. Aprendemos, queridos, com a pergunta angustiante e desesperadora deste carcereiro, que a morte não é o fim das nossas vidas, a morte não é a solução dos nossos problemas. Eu peço que você guarde isso, porque nós estamos vivendo, como eu disse, nós estamos vivendo um momento em que o espírito da morte está pairando sobre a sociedade ao nosso redor. Leve essa mensagem. Nós aprendemos com este carcereiro, com a vida dele, que nós possuímos uma alma imortal e precisamos ter a certeza da nossa salvação. Não saia daqui nesta noite se você não tiver esta certeza no seu coração. Aprendemos com esta pergunta, com a situação desse homem, que existe um Deus, que Deus existe e que um dia seremos julgados diante de Deus.
Um dia você e eu estaremos diante do Senhor, e só existe uma maneira de nós sermos livres da condenação eterna, é ter Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Por isso, aceite, exerça fé na pessoa de Jesus e saia daqui nesta noite tendo a certeza da vitória sobre a morte, sendo livre de toda a condenação, tendo certeza da sua salvação, e que o Senhor possa abençoar ricamente a sua decisão nesta noite. Eu quero convidá-lo agora a curvar a sua cabeça. Vamos ter o cântico, então curve a sua cabeça. Feche os seus olhos. Eu não sei, querido, querida internauta, como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei qual é a sua situação espiritual. Nós aprendemos com esse carcereiro que esse homem era um homem religioso. Esse homem tinha a sua religião, mas a sua religião não o livrou de tentar o suicídio achando que ali estava a solução. A sua religião não lhe deu certeza de coisa nenhuma, pelo contrário, ele estava inseguro, ele não tinha certeza da salvação. A sua religião não o levou a conhecer Deus, ele não conhecia o Deus verdadeiro. Ele conheceu Deus ali naquela prisão, quando os apóstolos pregaram o Evangelho. Então, querido, eu não sei como você aqui chegou nesta noite. Eu quero dizer que Deus respeita você. Deus respeita você, as suas decisões, a sua religiosidade. Mas eu gostaria que você entendesse e compreendesse nessa noite que toda essa religiosidade sua, se não for através de Jesus Cristo, tudo isso é inútil. Eu não sei se você já tentou contra a sua vida. Eu não sei se você está desanimado aqui nessa noite, mas eu quero dizer a você que existe uma solução. Existe uma solução para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família, para o seu sustento, para o seu trabalho, para você mesmo. Existe uma solução. E a solução é Jesus Cristo. A solução é Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus. E aquele homem creu. E Deus operou. E se você crer nesta noite, talvez você esteja dizendo, mas eu creio, eu sempre criei. Não. É dizer isso para o Senhor agora. Se você crê, fale para o Senhor. Fale para o Senhor. Fale para Deus nessa noite. Diga a Ele que você crê. Você quer dizer? Aí onde você está, baixinho, você e Deus. Repita então essa oração comigo. É uma oração para dizer a Deus que você crê. Então diga agora de todo o seu coração, de toda a sua alma: Senhor Deus, repita, Senhor Deus, nessa noite eu me sinto inseguro, eu me sinto insegura, eu não tenho essa certeza da salvação. Deus, eu tenho dúvidas. Deus, eu tenho medo. Deus, eu tenho medo de morrer. Mas nesta noite eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pai, nessa noite eu creio que Jesus Cristo derramou o seu sangue para me salvar. Deus, nessa noite eu creio que Jesus Cristo veio em carne e morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados. E nessa noite eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor e como meu Salvador. Nesse momento eu abro o meu coração e eu convido Jesus Cristo a entrar em minha vida, a fazer morada em mim e a fazer de mim uma nova criatura para a glória de Deus. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém e amém. Ainda de cabeça baixa, ainda de olhos fechados, ninguém está olhando para você a não ser Jesus. Eu gostaria de saber quantos de vocês fizeram esta oração comigo de todo o coração. Se você orou, onde você está?
levante a sua mão bem alto. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Louvado seja Deus. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Na galeria tem alguém mais? Deus abençoe, já vi a sua mão, glória a Deus. Há mais alguém? Aqui embaixo tem mais alguém que orou comigo? Deus abençoe a senhora também. Louvado seja Deus. Pai, eu te louvo por essas mãos que se levantaram. Senhor, estão aceitando a Jesus, estão declarando Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Deus, é tão maravilhoso quando fazemos esta decisão. Deus, não há momento mais sublime na nossa vida do que aquele quando, como ex-carcereiro, somos iluminados pelo Teu Santo Espírito e, ó Deus, abrimos o coração, convidamos o Senhor, nos entregamos ao Senhor, preparamos uma mesa. Deus, tudo muda para a glória do Teu nome. Abençoe estas vidas preciosas que levantaram suas mãos. Pai, eu peço agora que o Senhor cele, que o Senhor batize no Espírito Santo, que o Senhor firme, ó Deus querido, estas vidas no Evangelho. Deus, que saiam daqui libertas, que saiam daqui salvas, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Abençoe cada uma, é a minha oração, é a minha petição. E agora, Pai, nos despeça com a Sua paz, nos leve guardados aos nossos lares, nos dê uma semana ricamente abençoada. Abençoe, ó Deus, as células que estarão funcionando ao longo dessa semana, que mais e mais pessoas se rendam e se convertam ao Senhor Jesus Cristo. Deus, nos use como o Senhor usou Paulo e Silas, apesar de presos, Deus, mas a palavra não está presa, o Espírito não está preso, e eles operaram ali para a glória do Teu nome. Deus, que saiamos daqui para operar maravilhas em nome do Senhor, para que vidas sejam resgatadas, para que vidas sejam salvas através da instrumentalidade de cada um de nós. Deus, nos livre de todo o perigo, nos livre do mal, de balas perdidas, de sequestros, nos livre, Senhor, da chikungunya, da dengue, nos livre, Senhor, da febre amarela. Deus, guarde e proteja o Seu povo e proteja esta cidade. Pai, a palavra diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os policiais. Então, Deus, guarde essa cidade. Senhor, eu lhe peço em nome de Jesus que toda a estratégia, todo o plano estratégico das trevas caia por terra em nome de Jesus. Todo o planejamento que estiver sendo feito, ó Deus, vidas para serem dizimadas, Senhor, que o Senhor impeça isso em nome do Senhor. Pai, livre esse estado do tráfico de armas, do tráfico de drogas, do tráfico de pessoas. Deus, guarde essa cidade, meu Deus, e nos leve guardados e protegidos aos nossos lares, no nome santo, no nome bendito, no nome invencível, no nome poderoso, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém, e amém, e amém.